Boa noite, senhores e senhora Isa e demais cavalheiros. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite, Marcelo Augusto Piratelli. Isso aí, moçada, beleza? Boa noite. Estamos em mais professores do que alunos hoje aqui. A que ponto chegamos? Eu já mandei mensagem para a Tamília, falei, filha, cadê você? Eu acho que grupo. E a gente está empolgado com esse ciclo de cinema nacional, cara, discutir os clássicos, igual esse de hoje aí, ó. Não sei se alguém lembra quando foi lançado ele, polêmica desgraçada que deu. Eu lembro, Foi eu bem tinha polêmico. 5 anos. Foi bem polêmico. Eu lembro, eu tinha 5 anos. Não, mas você não conta, né, Isa? Você não conta, né? Você e o Gustavo não conta. Vocês têm 18 anos, não é pra contar agora. Quem dera se eu tivesse 18. Era feliz, não sabia. Não, mas deu... Mas, ó, eu vou vou ser sincera aqui. De todos os filmes que a gente assistiu esse ano, isso foi o que eu darei graças de não precisar assistir de novo. Por quê? Porque, assim, eu espero que eu nunca mais na minha vida precise ter que assistir esse filme novamente. Porque, assim... Violência? É complicado, né? É complicado. É violento. E, assim, né, eu acho que... Acho que dá pra gente conversar sobre isso quando a gente começar a falar sobre o filme. Mas, enfim, né? Só meu comentário inicial que eu espero que eu não assista novamente esse treco. Mas tem outro filme do Assis que é violento. Como é que chama aquele outro filme que eles... Todos, eu acho que Amarelo Manga. Amarelo Manga? Manga. Amarelo Manga. Todos os filmes do Cláudio Assis são essa pegada. Cláudio Assis, eu acho que é uma espécie de Lars von Trier sem ser tão escroto do Brasil, né? Ele é muito... Não sei se não tão escroto. Pois é, né? Mas é uma versão nossa aí do... É o nosso Lars von Trier, não tem a dúvida disso. Pois é, todos são muito pesados. Tem um que não é pesado, tem um que é de um caminhoneiro e do filho, lá até esqueci o nome do filme qualquer, que é outra pegada, mas todos os outros são terríveis. Esse eu acho que é o mais pesado. O Baixo das Mesas acho que é o mais pesado. Mas assim, eu concordo um pouco com a Isa, cara. Eu lembro que teve polêmica na época, quando saiu uma crítica, inclusive do movimento feminista, que criticou muito, assim, mas cara... Na verdade, a esquerda toda criticou esse filme, né? Eu acho que todo mundo criticou, cara. Todo mundo criticou esse filme aí. Eu acho que até ele foi... Esse filme ali mesmo... Eu acho que todos os setores criticaram esse filme. Por expor a violência, assim, de forma muito nua e crua, cara. Eu lembro que tinha... Que o jornal, aquele vermelho, a esquerda bem informada, detonou um monte de movimento, e eu achei ótimo, porque para mim só provou o moralismo, né, de muitos setores da esquerda que eles não conseguem enxergar, né? Esse vermelho aí, você é coautor desse movimento aí. É autocrítica? É autocrítica. Mas quem não pode fazer autocrítica é político, né? A gente pode, né? A gente pode, exatamente. A gente pode. Mas eu acho que assim, eu acho que esse filme é um tipo de filme que ou você gosta dele, você entende qual é o conceito dele, você fala assim, caralho, que atendeu o pretexto dele, ou você vai odiar. Assim, eu assisti, eu particularmente eu pulei algumas partes que eu falei, melhor não. Mas assim, né, eu acho que ele é um filme muito violento, né? E daí depende da forma com que você analisa essa violência, a interpretação que você vai ter do filme, né? E daí, dependendo da sua perspectiva, ou ele vai ser muito bom ou ele vai ser muito ruim. Na verdade, a maioria da intelectualidade cinematográfica, né? Principalmente, né, Marcela, a esquerda cinéfila, odeia o Cláudio Assis. Odeia tudo que ele faz, né? Detesta ele. E para mim eu gosto disso, eu gosto que seja assim, porque revela, né, como a gente ainda é moral. Porque o que o Cláudio Assis faz, ele deixa a nudez moral completa ali estruturada, né? Ele não tem medo
de ser amoral, mas muito real. Porque essa é a questão. A estética dele não tem nenhuma estética que seja ficcional. Ele não faz ficção. Ele faz reprodução social. E daí o pessoal fala, não, mas é muito apocalíptico, ele vê a sociedade dessa maneira, como se a sociedade fosse isso. Uhum. Mas não é assim? Não é realidade? É a realidade nua e crua. Só que tem um lance curioso, o lance das câmeras. Repara que nas cenas de violência, a câmera ela nunca está próxima. É como se fosse o espectador ele estivesse sempre com uma visão ou de cima ou de longe. Tá? Todas as cenas de violência, ele tem marcadamente essa questão. Nas cenas comuns, ele aproxima. Nas cenas que são marcadamente de violência, ou ela está um pouco distante, ou é sombra. A cena da violência da sombra naquela... né, que o cara pega um pau assim, tá ligado? Nossa, aquela cena, velho. E tipo assim, você tá vendo pela sombra, você fala assim, mano, que louco, os caras vão fazer isso. E aí, tipo, depois volta pra cena real, ou seja, parece que ele quer mostrar a realidade, mas ela não quer mostrar a realidade nua, assim, tipo, no sentido literal mesmo. Não é um filme... no sentido literal de mostrar a coisa, mas mostrar o seguinte, olha, isso acontece. Eu não vou mostrar aqui porque, né, a gente não precisa disso. Eu só estou expondo o que realmente acontece. Tem esse lance, eu gostei bastante desse lance, assim, da câmera. O que ele filma tem sempre uma fotografia espetacular, ele sabe cortar, tanto que muitas críticas a ele são que ele é que o pessoal fica falando que ele é uma forma como se fosse assim, ele fala, muito crítico fala que é uma masturbação visual, que ele só se preocupa com o visual, né? Não leio assim, né? Eu acho que ele não é o Zack Snyder, não é isso que ele faz, não. Eu acho que ele se preocupa com estética, sim. Só que eu não vejo muito filtro, eu vejo muita luz natural, eu vejo muita visão de direção. Essa questão tem mesmo, afastamento, tem pouco close, né? É como se fosse porque é interessante a ideia do close, né? Ninguém na visão, você não tem uma visão, ninguém quando vê uma pessoa vê em close, né? O close é para tratar na sua visão para dar uma sensação, né? Só que o que ele grava normalmente é um cinema de ponto de vista, né? Então não vai ter um close na cara, porque uma pessoa quando olha para alguém não olha com close na cara, né? E essa questão que você está levantando aí é interessante, porque quando você está diante da barbárie, você não olha de perto, né? Eu acho que toda a experiência cinematográfica dele, desde o Amarelo Manga, é mais ou menos isso. O afastamento, sempre tem uma crítica burguesa, sempre tem uma crítica do espectador dele, que ele sabe quem é o espectador dele, ele sabe que ele não faz cinema popular, ele sabe que ele faz cinema de festival, ele sabe que ele faz cinema para acadêmico, ele sabe que ele faz cinema para cinéfilo cult. Então ele sabe quem está assistindo e ele está provocando quem está assistindo, no sentido de quem assiste se afasta, de quem assiste não tem coragem de estar olhando para aquilo enquanto ele está mostrando uma coisa extremamente terrível, sem muita... eu acho que depois do prólogo, a primeira cena, inclusive, a cena inicial, que já aparece, né, a menina lá e o vô, né, passa muito bem isso, porque a cena é muito crua, né? A pessoa, o espectador, ele vai se afastando, ele vai não suportando ver aquilo e vai afastando. Mas é aquela coisa, eu estou me afastando, mas eu estou olhando. Pelo menos essa sensação que passa. É um afastamento do olhar fixo. Eu não quero estar perto porque eu não sou isso, né? Mas quanto mais eu me afasto, mais eu vejo as pessoas ali. Quanto mais eu me afasto, mais a grandeza daquele ambiente vai se tornando. Eu vou vendo aquelas pessoas, aqueles motoristas de caminhão ali. Eu vou vendo a situação, vou entendendo a situação, né, daquela venda de corpo ali, eu vou vendo tudo aquilo, mas eu vou negando, eu vou me afastando, mas minha obsessão de ver a crueldade humana não deixa eu parar de olhar, então eu vou saindo, mas eu vou olhando e vai abrindo e eu vou entendendo cada vez mais o sentido
daquela exposição. Essa é a introdução do filme. A introdução do filme conta bem essa ideia. Uma fotografia espetacular, a sombra muito bem construída, porque é para causar o seu desconforto. Você está fugindo daquilo. Mas a realidade está ali. Tá todo. É um avô, é uma neta muito menor de idade e um conjunto de motorista de caminhão ali, de alguma forma, uma forma muito estranha, né? De alguma forma, agindo para que aquilo, como se aquilo fosse, e aqui que está meu ponto, daquilo que eu falei, que as críticas, principalmente que vieram da esquerda intelectual, né, são muito moralistas, porque a gente sabe que a direita reacionária, ela é tradicionalmente moralista, faz parte do conteúdo do conservadorismo ser moral, né? Agora, o conteúdo daquilo que é colocado como a esquerda política, intelectual, artística, ela passa pelo mito do progressismo moral, né? Pela superação moral, mas é ultra moralista, porque olhar aquela cena, interpretar aquela cena como uma ode àquela alegoria é um extremo moralismo. É extremo moralismo. É um moralismo que não permite a leitura correta daquela fundamentação. E também, agora que você estava falando, falando especificamente dos cinéfilos cults, principalmente brasileiros, tem muitos filmes estrangeiros, e eu lembrei do Laranja Mecânica, que demonstram cenas de extrema violência ao longo do filme, mas ainda assim eles são enaltecidos por muita gente cult brasileira como se fosse uma obra-prima. E é claro que eu não estou comparando nenhum dos dois filmes, mas dá para perceber também que existe uma coisa relacionada ao que eles estão retratando fora, né? Fora do contexto que eles vivem, fora do país que eles vivem, e da produção artística, né? De filmes aqui dentro do próprio Brasil, né? Porque tem muitos filmes, eu citei esse Laranja Mecânica que eu lembro de cabeça, mas que apresentam cenas de violência, apresentam cenas de estupro, como aconteceu no filme, e que todo mundo olha e fala assim, nossa, que obra-prima, nossa, olha como ele foi inteligente de ter feito isso, né? De ter tido a ideia de ter feito esse roteiro. Então, acho que também talvez tenha relação com o fato da gente estar falando de um é diretor? Eu ia falar autor. De um diretor brasileiro, né? Brasileiro, diretor nordestino. Sabe o que é interessante também? Porque é o seguinte, há um certo estranhamento da nossa parte quando teve essa reação a esse filme na época, e de fato a esquerda não pode cair em certas armadilhas, por exemplo, que para nós temos armadilhas, para os outros não são. O conservador não seria, por exemplo. Mas eu acho que incomoda também pelo seguinte também, porque assim, ele incomodou a academia de uma forma geral, porque o que acontece, e assim, não é nosso caso, não é nosso caso porque nós estamos aqui discutindo filme. Nós temos uma abertura, por exemplo, a se valer de uma obra de arte, se valer de uma expressão artística, estética, para poder analisar um aspecto da sociedade que é importante. E parece que a academia, em muitos momentos, ela não aceita muito bem isso. Porque quando me mostra tanto filme, pode ser a gente analisou romance aqui, por exemplo, que já fez nosso grupo, mas podia pegar uma etnografia, podia pegar fotografia, podia pegar filme que a gente pegou aqui. Sabe o que acontece, cara? A academia às vezes não vê com bons olhos isso, mas a gente não pode abrir mão de pensar que um filme como esse ele é importante porque ele traz um relato sobre a sociedade. Ele consegue representar a sociedade. Aí isso também tira um pouco das mãos dessa academia, tira um pouco das mãos desses intelectuais a possibilidade de pensar essa própria realidade aí. Então, por isso que eu acho que ele incomodou em vários pontos, cara. Tanto da questão do moralismo, como dessa aí também. Então, eu defendo sempre o seguinte, um filme como esse, ele é importante, pode até causar náusea não gostar dele, mas ele para mim, ele sim vai ser uma fala importante sobre a sociedade. E quando ele fala sobre a sociedade, ele propõe uma teoria sobre a sociedade, né? A gente vê sociologia isso. Então, o que acontece, cara? Ele traz perguntas em que às vezes a gente não quer responder, cara. Por exemplo, em que medida que a gente pode usar esse filme, por exemplo, no momento atual, não mais em 2000 e pouco, quando foi lançado, mas questionar, por exemplo, a dominação masculina, sobre violência de gênero, por exemplo.
Porque a crítica que eu tenho percebido, assim, eu não posso estar falando bobagem aqui, mas assim, eu acho uma crítica errada, porque eles querem criticar por esse lado, mas falando que um filme como esse, ele reforçaria essa violência. Eu não vejo desse lado. Não consigo ver assim. Eu prefiro ver isso como um relato sobre a sociedade. Entende? Então ele me ajuda, e eu acho que deveria ajudar não só a academia, mas uma parte da esquerda, por exemplo, a desconstruir essa ideia dessa dominação masculina e sobre a violência de gênero. Deveria ajudar. E talvez esse escândalo seja importante, né? Sabe por quê? Porque olha o filme, assim, ele o tipo desse... eu só vi 2 filmes dele, não conheço a obra cinematográfica do Assis, cara, como um todo, assim. Mas esse filme como tá, ele tem um ponto o filme inteiro, assim, que ele é muito significativo, porque ele mostra uma coisa que a gente não quer esconder, a gente não quer desvelar, que é o mundo abjeto que ele mostra. Um mundo completamente abjeto, assim. Então, e talvez o que pega mais porque ele usa essa temática de sexualidade, da violência. Aí isso incomoda muita gente. É interessante como isso incomoda muita gente, né? E você falou bem, a sexualidade da violência, e geralmente nas críticas aparecia que era uma sexualização da violência. Exatamente, eu não vejo dessa forma. Sexualização da violência. Também não. É terrível, é impossível você sentir sexualização naquilo que está sendo mostrado. Aquilo é grotesco, não é para causar... Objeto aquilo. E essa é a ideia. Né? Porque, por exemplo, se a gente for o que eu falei no começo, que ele é o Lars von Trier brasileiro. Né? O Lars von Trier, lá no Ninfomaníaca, por exemplo, ele usa uma sexualização. Por mais que seja cruel e grotesco, ele tenta fazer um Tinto Brass ali, né? Ele tenta fazer uma sensualidade da violência. Tá claro ali. Por isso que é terrível tudo. Eu detesto aquele cara, Lars von Trier. Ele é perturbado mesmo, né? Parece que ele sente prazer em fazer aquilo. Aqui não tem essa sensualização, né? É a sexualidade da violência, como você falou, né? A ligação entre violência e falo, da forma mais freudiana possível, né? Como violência está sempre ligada a essa estrutura de poder sexual, né? Isso aqui, quando a gente parte desse lado e não cai nessa armadilha e pensa de uma forma correta o filme, não de forma correta, não sei se a forma correta não cabe aqui, mas ela possibilita aquilo que para mim é importante, que é uma reflexão sobre uma expressão, por exemplo, até mesmo da perda das utopias. Então o cinema pode contribuir com isso, e de fato que ele consegue fazer isso. Então, assim, afirmar, por exemplo, afirmar no cinema, poderia ser na música, poderia ser na fotografia, pode ser outro espaço cultural, mas afirmar uma incerteza nossa, que é a incerteza diante da violência do mundo. Interessante. Eu até não quero criticar meus colegas e tudo mais assim, da esquerda, da sociologia acadêmica, mas eu acho que é possível. Isso todo dia, né? Então não adianta, não tem mais volta. Vocês são reformistas, né, cara? Vocês são privilegiados demais para entender a esquerda. Mas eu vejo a leitura que eu fiz do filme é mais ou menos a leitura que o Gilberto Freire faz em Casa Grande Senzala, e que é provado, né? Tipo, o Brasil foi feito em cima do estupro. Foi feito. Né? Então, se você pegar sociólogos brasileiros, você vai ver que ele só está reproduzindo aquilo que... E acho que é isso que incomoda tanto. Né? É um negócio que acho que estava tão restrito à esquerda acadêmica, né? Que quando você bota isso para as pessoas, acho que foi isso que incomodou mais. Né? Muito fácil falar no livro, né? Muito fácil falar isso no livro. Exato. No livro você lê isso, e aí você fala, puta, isso existiu. Agora você vê isso acontecendo, puta, aí é totalmente diferente. Isso me lembra um negócio, uma vez eu estava discutindo, inclusive, com a Isabela, que de fato, o Matheus colocou bem, no caso Grande Senzala vai ter a figura do estupro, mas é uma figura tão romantizada, né, que eu lembro que eu conversei com a Isabela uns anos atrás, que ela estava lendo o Foucault, né, a história da sexualidade, e o Foucault é radical na descrição, ele é descritivo demais, né, nas mazelas da história da sexualidade. Eu lembro disso. Ele não é nada romântico, né? Ele não faz esse romantismo do cruel,
né? O Brasil foi construído no estupro, daí vem aquela figura romantizada disso que não traz sofrimento, não traz lágrima, não traz sangue. Daí vem o Foucault explicando a partir do estupro HPV e começa a fazer aquela descrição terrível daquilo. Isso não agrada, né? Então a leitura ela não é nada romântica, e o Cláudio Assis não é nada romântico para descrever isso. Nada romântico, diga. Eu tinha... Na verdade, eu queria fazer uma outra pontuação, é que em relação às cenas de violência, uma coisa que eu também tinha percebido é que, assim, a gente tem no contexto da história as pessoas da região, né, que seriam as pessoas do interior, mas também a gente tem aqueles universitários que estudam a semana inteira nas capitais e vão passar o final de semana no interior com a família, na casa da família deles. E eu acho que é interessante você pensar que existe também uma relação de violência entre essa questão do... Não é só o homem do interior que é bruto, que é a pessoa que não tem conhecimento, que é toda aquela ideia que a gente tem quando a gente inicialmente vai discutir sobre, por exemplo, violência sexual, né? É de uma pessoa que tecnicamente tem as oportunidades de ambientes acadêmicos de discussão e de adquirir conhecimento, e que eles ainda assim, né? Ainda assim, quando eles vão para o interior, eles ainda reproduzem esse tipo de violência, né? Então não é só a questão regional da ignorância, etc., né? É muito, muito além disso. E também tem outra coisa, né? A gente está falando de, por exemplo, de uma população tecnicamente classe média, né? Eu aqui falando do acadêmico, e da mulher regional, né? Da mulher que mora no interior, da mulher que é geralmente pobre e que se prostitui. E existe uma relação completa de poder entre eles, que eu acho que eu percebi isso no filme, sabe? Eu não assisti a cenas de violência, mas é perceptível que ainda existe dentro desse ambiente que o diretor ele apresenta para a gente, né, que seria esse regionalismo, ainda assim existe um outro tipo de relação de poder entre eles, que vai um pouquinho além, né, que vai para a questão econômica, vai um pouco para até a questão intelectual que existe entre esses dois grupos. E deixa eu ver aqui que eu pegar o meu... E daí, eu também queria falar que eu, pelo menos, eu percebi isso. A gente fala, o livro fala, o livro não, o filme fala de um contexto do Nordeste. E se você for parar para pensar, por exemplo, os últimos filmes que a gente fez, principalmente os primeiros, quando a gente vai retratar o Nordeste, a gente sempre vai retratar alguma coisa relacionada à religião, relacionada a uma questão de santidade, daí tem figuras de santos, e etc. E eu acho que é um contraponto interessante a gente assistir esse filme, porque é um caos o filme inteiro. Assim, não existe nada eu esqueci o nome da palavra, mas não existe nada de religioso, nada de etéreo no filme e na região que faz com que a gente olhe para ele e fale assim, nossa, que interessante, né? A gente vê, eu percebi, pelo menos assistindo o filme, que eu estava vendo caos e violência, né? O filme inteiro. Não teve um momento em que eu não parei para pensar, tipo, caralho, que caos que é esse lugar, né? E para terminar de falar, no começo do filme a gente tem aquela cena dois senhores conversando, né? Falando que o mundo não tá como mais era antes, puro suco de conservadorismo, né? Então daí vai ter gente falando que as mulheres são tudo, eu não vou falar o nome, mas enfim, né? E fica falando aquele discurso que a gente sabe qual é, a gente sabe de quem vem. E em contrapartida, quando tem uma parte que ele fala que as mulheres elas não se resguardam e etc e tal. E logo a cena depois é ele levando a neta dele.
eu acho que é neta, não é filha, né, neta. A neta dele para ser exposta na frente de um monte de homens seminua para ganhar dinheiro, né? Então, isso também me chamou a atenção, porque é uma contradição do próprio conservadorismo, né? Porque você ainda existe aspectos morais que giram em torno daquelas pessoas, só que ao mesmo tempo, dependendo da ótica que você vê, né? Geralmente uma ótica financeira, talvez, econômica, eles meio que, para certos grupos específicos, né, já não existe mais esse pensamento conservador que eles geralmente reproduzem, né, nas falas deles, né? É legal você colocar isso aí, sabe por quê, Isa? Porque, assim, aí na sua fala, assim, a gente percebe como um ponto importante do filme, né? Porque o que o filme está fazendo ali? Tá expondo isso sem nenhum rodeio, né? Então, o que ele mostra naquele mundo lá que ele traz pra gente, lá, esse mundo do Nordeste, ou daquelas condições que você está descrevendo aí? É a forma como está inscrito, como se inscreve essas formas estruturais de violência contra as mulheres, né? Assim, é claro, dá para ver que uma face da pobreza do trabalhador, da degradação ambiental, mas principalmente essa forma como essa estrutural da violência contra as mulheres, né, contra o gênero feminino. Então, assim, é interessante mostrar isso. Na sociologia, talvez uns fatos que incomodem bastante, também não sei, porque eu não sou sociólogo, mas eu sou curioso e tento dialogar com essa área, assim, né? Mas a própria sociologia, ela não se furta ela não deixa de refletir, pensar igual a gente faz aqui no grupo, por exemplo, sobre essa questão que envolve a dominação masculina. Até na forma como isso é imposto, como as pessoas vivenciam isso, entende? Se você pegasse um sociólogo, vão falar que existe não só essa forma dessa violência como está no filme, mas tem outras formas, como por exemplo a violência simbólica, que deve ser tratada também, assim como essa que está aqui no filme. O problema é que no filme aqui do Assis, o que acontece? Esse cenário que ele montar ali, que é uma ficção, mas ele monta aquele cenário e traz isso como um aspecto da realidade, é um cenário onde essa violência simbólica, que é próprio que muita gente discute como que isso acontece, ele dá lugar a outra coisa, que é a violência brutal, aquela que é física, entende? Aquela que é sensível ao corpo das mulheres. Então não é algo simbólico, é algo visível. Estou dizendo que não é importante pensar e refletir sobre violência simbólica, mas é que essa violência brutal, sensível, que ataca o corpo das mulheres, e que está muito bem visível no filme, é importante ver isso. Então, assim, é uma forma de nos ajudar, quando ver o filme, tentar entender e ver essa violência na sua dimensão real. Não é legal. Pode falar. Não, é mais ou menos isso que você está falando, que é pegando a deixa da Isabela também, porque assim, eu fiquei pensando, eu já assisti esse filme algumas vezes, essa foi mais uma delas, né? E daí eu pensei o seguinte, aqui a gente tem uma espécie de versão brasileira totalmente niilista, esse que é o problema, né? Uma versão brasileira, esse aí, se a gente fosse concentrar na ideia principalmente da menina, né, e da relação dela com a sociedade, com os homens da sociedade, a gente tem uma espécie de conto da Aia brasileiro, né? Só que se fosse o conto da Aia brasileiro, a gente não ia ser numa distopia, ia ser numa realidade normal e provavelmente ia chamar o ciclo da cana, né? Em vez de contar, porque é todo relacionado, essa violência ela é relacionada com o ciclo da cana. É interessantíssimo isso, né? A invasão corpórea, a invasão da terra, né? Você invade, você violenta a terra porque ela deixa de ser a terra que ela era antes com a cana, né? Ela perde isso, e depois você bota fogo, vira o caos, né? O filme ele é traçado nessas 3 linhas, né? No plantio da cana, no problema da terra e na queima final. E eu faço essa relação, né? Como se fosse essa obra. Eu não sei, Isabela, se ela é inglesa ou americana, não lembro. Sei que teve uma leitura. Canadense.
É canadense. Canadense. Porque eu acho interessante porque a relação é quase que a mesma de um mundo. Isso me fez pensar isso logo no final, porque é tão terrível que a menina ela tem como opção, isso está muito presente na obra, né, na obra canadense, ela tem como opção dela, como se fosse uma liberdade, ela prefere o prostíbulo dos caminhoneiros a estar com o avô, né? Então, isso é muito interessante. As opções, como se isso fosse uma opção, né? Qual violência você prefere? É isso que o Marcelo está falando, né? A violência simbólica sexual ou a violência forçada, a violência crua, a violência do avô, né? Ela opta por uma das violências. Não é uma opção. É um mundo pós-apocalíptico, é um mundo distópico. Só que não é um mundo distópico. É o mundo Às real. vezes é o mundo real. Eu fico pensando, você imagina ali a galera que assistiu muito, que assistiu pela série, né? Não sei se todo mundo foi pelo livro, etc. E tem muito fã essa série. Tá na, sei lá, quarta, quinta temporada. Tá na quarta temporada, vai sair agora, eu acho. Quarta ou quinta. E todo mundo, sendo que... Tá saindo já, tá no quinto episódio. Então, e sendo que a gente tem uma obra brasileira que trata quase da mesma temática, claro, por uma versão um pouco mais masculinizada, até isso é interessante, nesse caso específico, só que trata disso sem ser num mundo distópico. A gente não precisou ter um golpe fundamentalista para isso acontecer. O maniqueu não existe ali, né? A presença masculina não é maniqueísta, isso é incrível no filme. A presença masculina não é maniqueísta, isso se dá ali na primeira cena. Então a gente tem o prólogo, né, que tem o poema, né, que fala do engenho, né, que tem o poema, depois tem a primeira cena da menina, e a terceira cena, ali nos primeiros 10 minutos de filme, é a conversa entre o avô louco lá, né, e o cara do maracatu, né? Tecnicamente, esses dois eram para ser o exemplo do maniqueísmo, né? O cara bom e o cara mau. A conversa deles é uma conversa misógina dos dois. É aquela realidade daquela sociedade. Aquela sociedade onde a regra é esse silenciamento. Né? Na obra, aí, na série ou no livro, a gente tem esses termos. O silenciamento, a violência sexual, a falta de possibilidade de escolha, né? A retaliação quando há escolha. Tá tudo ali. Tá tudo ali com o Cláudio Assis falando do presente. Eu falo, gente, desculpa, eu sei que isso parece coisa de chato e velho, mas a gente só gosta de coisa internacional, né? Sim, a gente só gosta quando eles falam. Mas olha só, Fernando, eu reparei no filme, eu não sei se eu pensei demais, eu não sei, mas eu acho que ele fez uma referência ao Último Tango em Paris, quando o cara fala da manteiga, que ele vai comer cu. Eu não sei se é exatamente, mas tem. Eu também lembrei disso na hora que ele falou. Porque a Maria Schneider, parece que o Bertolucci e o Marlon Brando, né, fizeram improviso na cena que rola no filme. Teve um documentário dela que ela contou isso. E ela falou que... biografia. Tá na biografia dela em 2007, uma entrevista que ela dá. Ela fala assim, olha... Eu tenho a biografia dela aqui. Não estava prevista, aquelas lágrimas que você vê no filme é de verdade. Porque eu não sabia que o Marlon Brando ia fazer aquilo. E ela era virgem na época. Então, o estupro rolou de fato, né? Então, tipo... Essa cena me lembrou também exatamente isso. E você falou isso agora e me lembrou que vocês estavam falando antes. Porque eu também lembrei do Marlon. Eu acho que é meio... Por ser a cultura pop, né? E aquela cena do Último Tango em Paris ser icônica, né? Eu fiquei pensando isso, porque eu também pensei aquilo que o Marcelo e a Isabela falou, agora não lembro. A Isabela falou do Clockwork Orange, né? Do Laranja Mecânica. O Laranja tem aquela síndrome, né? Dos especialistas da narrativa, que eles falam, que eles chamam de síndrome do Taxi Driver, né? Que ali é o Travis, o Taxi Driver, é o Corleone no Poderoso Chefão, é o Alex no Laranja Mecânica, que a violência, a maldade e a forma da narrativa transformam eles em heróis. Né? O que você mais tem aí
cara branco, né? Teve um dia ruim. Pois é, teve um dia ruim. Daí tem um monte de adolescente no computador, magro, cheio de espinha, falando, nossa, esse cara é igualzinho eu, né? O cara que é fã do Clube da Luta. Nossa, sou muito da hora o Clube da Luta, queria um Clube da Luta pra mim. Vitor Corleone, é o mafioso fodão. Sendo que os autores estão querendo dizer outra coisa, né? O Poderoso Chefão é toda a experiência do próprio autor com a própria mãe dele, a história é mais sobre a mãe dele do que sobre... Também é uma história sobre violência contra a mulher, né? O Taxi Driver é sobre... claramente ali sobre reacionarismo, né? Sobre o que é um reacionário, e é interessante que isso foi reproduzido no Coringa, e a galera ficou apaixonada pelo Coringa da mesma forma, discurso ultra reacionário para ser, e o Alex também. Só que eu acho interessante que como o efeito da narrativa, porque às vezes eu fico pensando, não, mas as pessoas não entenderam bem o filme. O problema é que você só pode contar filme assim. Porque quando o Cláudio Assis não conta assim, não cria um herói, ele não transforma ninguém ali como herói, a galera acha que é a romantização da violência. Sendo que você quer mais romantização da violência do que se faz com o Taxi Driver, com o Poderoso Chefão, com o Caralho A4. Ou a própria existência de herói, né? O pressuposto de existir um herói dentro dos filmes já é muito disso, né? Que você tem aquela figura, pelo menos tipo, quando você entende a ideia de um herói, né? Você tem uma figura meio não alcançável de não, esse cara é foda, que não sei o quê. E que muita gente... eu vou aqui restringir esse grupo, né? Muito homem branco de adolescente entrando na fase adulta, coloca eles como se fosse, sei lá, uma espécie de meta, né? E isso, infelizmente, acaba retirando todo o aspecto reflexivo que essas figuras podem apresentar pra gente, né? Que, por exemplo, sei lá, outro exemplo, Clube da Luta. Quando eu tava na escola, um monte de menino cult branco falava pra mim que assistia Clube da Luta. Eu, particularmente, assistia, falei, tá ok, é um filme, beleza, parabéns. Mas as pessoas, elas têm uma mania de colocar essa valoração extra nesses filmes e acabam que eles excluem qualquer reflexão que possa ter desses filmes, né? É só a estética mesmo deles, que eles gostam, acham bonita e reproduzem. Mas eu acho que é essa a questão que a gente estava discutindo, né, Isabela? Quando, por exemplo, eu fiz essa comparação com a Aya. Queira ou não, o livro, principalmente a série, ela vai tentar apresentar a personagem principal ali, né, a June, numa jornada do herói, né? Sim. Então a gente vai estar sempre torcendo por mais que seja terrível, que se mostra ali extremamente terrível, né? Mas tem aquela jornada. Esse filme não tem jornada nenhuma. Você não tem esperança nenhuma para aquela menina. Você não tem esperança. É muito mais cru que esse filme está mostrando. É 1h30 que mostra mais do que 4 temporadas de uma série sobre essa temática. Só que a gente não consegue ler. É isso que eu não consigo entender. Sério. Me causa um incômodo gigantesco eu saber que a juventude está assistindo essa série, só que não está entendendo nada. Porque se estivesse entendendo alguma coisa, estaria entendendo esse filme também. Só que não é a mesma. Gente, desculpa, eu sei que vocês gostam, mas eu não suporto mais essa ideia dessa cultura de consumo. Essa cultura de consumo de série americana, de filme americano, isso é horrível. Isso é terrível, só faz mal, não é entretenimento. É uma pseudo-crítica de nada, que não leva a nada. E que, inclusive, modifica, né? Porque, por exemplo, o Conto da Aia, eu já li várias vezes o livro, eu nunca assisti a série. Mas, assim, né, tecnicamente, a série deveria ter acabado faz muito tempo. E existe essa mania de tentar postergar essas séries por questões financeiras, né? Porque é rentável. E acaba que essas continuações, elas acabam desvinculando qual era o intuito inicial, por exemplo, do livro, né? Do primeiro livro, porque, inclusive, depois dessa fama toda do livro e do filme, da série, quer dizer, a autora, inclusive, lançou uma continuação. E, tipo assim, eu acho que perde um pouco do conteúdo que
no caso, por exemplo, o Conto da Aia, tinha no primeiro filme, no primeiro livro, e talvez até na primeira temporada da série, por uma questão de tentar estender e querer conseguir mais fama, mais dinheiro e etc. Vocês criticam assim, essa cultura de consumo, estão criticando o filme Star Wars também? Os que ele fez? Não, é diferente. Então, bom. Então, senão eu já ia me retirar aqui dessa sala. Porque... Esse tipo de filme de consumo, ele não está querendo passar mensagem nenhuma, Marcelo. Ah, entendi. Mas, por mais que o Rambo tenha suas questões ali com o Vietnã, né, a gente sabe que a mensagem é só a beleza de pegar uma metralhadora que você precisa de 4 pessoas na guerra para carregar e ele conseguir numa mão só, né? Mas ele é o Rambo? Só isso. Ele é o Rambo. Você está errando já nessa análise. Exatamente. Mas o Kodai, assim, eu só vi as 2 temporadas, assim, mas quando eu li o livro, cara, de verdade, assim, eu acho que tem que ter um olhar com carinho para esse livro aí. Sem brincadeira, foi um dos livros mais legais que eu li. Os que eu mais gostei de ler, de verdade. Os que eu mais Mas gostei, o livro, assim, não a série, né? Porque a série eu acho que ela está sendo romantizada. É o que mais ou menos a Isa está tentando mas dizer. Ou seja, também virou mercadoria. Eu não acho que está sendo tão romantizada. Ela é boa a série, mas a série, é a forma como se lê, né? Eu acho que esse é o problema, porque a série eu acho que ela é muito violenta também. Porque, assim, ela inclusive, tem a série, as 2 primeiras temporadas, principalmente, ela tem mais impacto e violência do que o próprio livro. O próprio livro, né? Porque o livro ele não escreve tanto como aparentemente é transmitido no filme, né? E também existe a questão da própria estética de como é apresentado, né? Porque é muito diferente, como a gente já comentou antes, você lê a descrição e você poder pular 5 páginas, ou você só fala assim, não, eu não vou ficar imaginando isso, e você ter a experiência de você assistir isso, né? Eu acho que o impacto é diferente também. Talvez seja mais violento você assistir, como, por exemplo, também é violento você assistir o filme que a gente assistiu. Né? É diferente você ler e você assistir, porque existem outros aspectos, jogo de câmera, as expressões faciais das pessoas que estão lá na cena, que interferem na forma com que você sente a cena, né? Só que eu tenho uma questão que eu não sei porquê, mas eu acho que a estética da Aya, eu vou falar aqui da série, dos pontos da série que eu assisti. Eu acho que a estética dela talvez seja um pouco... A estética, não as cenas. Seja um pouco mais digestiva do que, por exemplo, esse filme. Porque, por exemplo, eu assisti alguns episódios da primeira temporada do Kondai, inclusive naquelas cenas que tem aquela cena com o comandante, etc e tal, né? E existe, eu tenho a impressão que aquelas cenas são violentas, elas são duras de serem assistidas, mas de alguma forma elas não impactam tanto. Talvez seja jogo de câmera, talvez exista alguma coisa diferente nessas cenas que no Conto da Aia, por exemplo, parece que essas violências são muito, muito paulativas. E talvez seja por isso que muitas pessoas assistem essa série como se fosse um mero divertimento. Tipo assim, não senta aqui e fala assim, eu vou assistir essa série aqui, ó. Essa série faz disso, 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 eu vou tentar analisar isso. Você assiste como se fosse só um passatempo para você assistir aí num domingo à tarde, sabe? E é uma coisa que não acontece nesse filme, porque todas as cenas desse filme, eu não sei explicar, mas todas as cenas são extremamente agonizantes. Eu assistia a cena de quando o avô dela, ela tá fora da casa, ela vai entrar para dormir, e ele coloca a mão no meio das pernas da menina. Eu fiquei chocada. Eu pausei na hora e falei assim, que é isso? Sabe? E eu acho que talvez seja um pouco dessa diferença. Todas as cenas são chocantes, e talvez o choque de você assistir essas cenas, na primeira vez, talvez gere um pouco de resistência de você tentar entender o que tá passando ali, né? Talvez seja alguma coisa que não aconteça em séries americanas, ou talvez também pelo fato de ser uma distopia, e muita gente ainda acredita que isso não exista, e que não exista fundamentalismo religioso no Brasil e no mundo e afins, né? Mas por isso que o livro é importante, porque ele mostra um perigo que inclusive é real nosso hoje, que no Baixio das Bestas não traz. Que se lá tem no subterrâneo existia, por exemplo, no livro, existe a possibilidade de emergir, por exemplo, um puritanismo e uma consequência severa,
Isso não está tão distante nosso aqui, não. Não por ter sido como está no livro, mas de outra forma. Que, assim, a obra de arte, não quer dizer que vai acontecer igual está lá. Mas você precisa entender esse interligo que está ali, entendeu? Assim, a denúncia que está por trás da obra, assim como o Assis fez aqui. Assim, não é você romantizar ou você achar que aquilo é uma forma de potencializar, por exemplo, um discurso misógino da violência contra o gênero. Entendeu o que ele quis mostrar, qual é o núcleo que está por trás disso. Se lá, por exemplo, é uma distopia, aqui não é distopia, mas aqui é uma anti-utopia. Você não tem utopia, você tem um objeto aqui. Você não tem a solução para nada aqui. Você tem a violência não mais simbólica apenas. Você tem a violência real. Violência real. Mas eu acho que é por isso, Marcelo, que incomoda tanto. Porque no conto de Aya, né, a percepção é de que é uma distopia. Então, por que tem tanto fã que não olha para o conto de Aya, lê o livro, vê a série e não se incomoda tanto? Porque fala, não, mas isso daí pode acontecer, tá? A diferença é que o Baixio das Bestas não é uma distopia. É a realidade nua e crua. Então é por isso que quando você olha um livro, um filme, né? Como que a gente viu, e fala, é chocante como a Isa colocou aqui, que todas as cenas são feitas para incomodar, é porque a gente sabe que aquilo não é uma distopia em nenhum momento. Do primeiro minuto ao último minuto, a gente sabe, puta merda, isso é o Brasil. Cara, o que a gente está vendo é um retrato. Na série, eu como não estou na posição de gênero do foco da série, porque apesar de ter vários problemas ali na série, ali se foca no problema dessas mulheres, né? Dessas aí, das férteis, né? Mas como eu não estou nessa posição, eu não consigo sentir exatamente aquela problemática da forma como ela... o que mais me angustiava, principalmente ali primeira temporada, ali segunda, eram os flashbacks. Porque os flashbacks mostravam o desenvolvimento da nossa vida aqui com uma ascensão, como o Marcelo falou, né? Com essa ascensão dessa moral, do puritanismo. Puritanismo. Tá no submundo, ele pode emergir isso aí. E claro, e daí, no dia que vai ser igual lá, olha o nosso Congresso Nacional. Olha a discussão que é feita lá. Olha a bancada que existe lá dentro, que discutem lá. Não, vocês viram a última discussão do projeto de lei para liberar cannabis? Sim, sim. Cara, eu vi aquilo e falei, gente, a gente está no século o quê? Século XIV? Não, a gente não teve a proposta agora mês retrasado para recriminalizar o aborto. Estupro. Inclusive tirar o tipo penal de, né, no caso, incriminar abortos realizados por mulheres vítimas de estupro. E na mesma semana teve a proposta, claro que obviamente ainda a gente não chega nem na possibilidade disso chegar em pauta, né? Mas teve de criminalização de homossexualidade. Né? Só faltou chamar traição de gênero ali, né? Cara, não duvide disso, cara. Não duvido. Não duvide disso das pessoas, cara. Não Mas é por isso que eu acho interessante, porque quando o Assis vai contar aquela realidade, por isso que eu falo, não tem uma figura boa ali. Não tem nenhuma figura boa. Todas as figuras, o cara, né, o ator lá, o ator mais famoso lá que sempre tá nesses filmes, que ele tem um interesse pela menina ali, né? Eu achei espetacular a forma que ele conta, porque a gente passa a acreditar que ele tem interesse, e a última cena do filme ele falando pro cara, ela vai ficar lá então? Ela vai ficar lá então. Acabou ali o interesse. A gente foi levado a acreditar, por isso que eu falo, o Assis tá fazendo esse filme pra gente. Ele tá fazendo esse filme pra provocar a gente. Ele sabe quem tá assistindo. Então ele sabe que a gente vai romantizar e vai ver aquele cara e ver aquele cara como salvador. Então beleza, ela teve que fugir pro prostíbulo dos caminhoneiros, mas ele vai lá salvar. A última cena é o cara falando, ela foi pra lá mesmo? Foi. Ela era boazinha, né? Boazinha. Acabou a discussão ali. E parando para pensar, já que a gente estava falando com o Dai, eu parei para pensar em outra coisa também. Quando a gente vai contar da narrativa do conto da Ai, a gente está falando da narrativa de uma mulher que ela tem memória das coisas da vida dela antes da ascensão do fundamentalismo religioso dentro lá do país dela.
E existe um movimento de você tratar a Aya como se, no caso, a principal, como se ela, tipo assim, eu vou colocar, é porque é a única palavra que me vem na cabeça agora, mas tipo um exercício de resistência a esse tipo de sistema, né? Então você tem meio que um contraponto de uma pessoa que tem a memória, que sabe o nome dela, que sabe que existia antes uma vida diferente, antes daquela que ela tá sendo exposta naquele momento. E isso acaba que gera na pessoa que está lendo uma certa esperança. Tipo assim, esperança que não, porque ela vai encontrar ela vai ficar lá com um carinha que é o olho, ela vai sair de perto da casa do comandante, elas vão conseguir se libertar, vai ter um processo revolucionário e afins. E nesse filme não existe nada disso. Não existe. Eu sei que como o Fernando falou, que tem aquele cara lá que tinha interesse nela. Eu, particularmente, em momento nenhum, eu interpretei que aquele cara tinha algum tipo de esperança dele ser alguma pessoa boa para a menina. Em nenhum momento eu olhei para ele e falei assim, não, talvez ele vá salvar ela. Porque eu acho que é muito nítido que ninguém ali tem a intenção de salvar ninguém, né? Ninguém ali tem a intenção de ver aquela menina que está sendo exposta à prostituição, que está sendo exposta à violência todos os dias, não só pelos familiares, mas pelas pessoas que estão em volta dela, e ninguém tem a intenção de salvar ela. Eu acho que isso que deixa o filme muito indigestivo. Assim, é uma situação que não dá para ser digerida. Porque você não tem aquele ponto, como acontece em filmes, em séries, histórias, como, por exemplo, Dai, você não tem aquele ponto de esperança, que você fala assim, no final, essa menina vai ser salva por alguém. Vai chegar alguém nesse filme que vai chegar nela e falar assim, filha, eu vou te tirar desse fim de mundo, eu vou te tirar desse lugar. E, infelizmente, é o que acontece com a maioria das mulheres hoje no Brasil e no mundo que são expostas à violência. Elas são expostas à violência e não tem esperança. Né? É simplesmente o exercício de violência pura e crua por nesses corpos, e que não tem outra saída. Né? Eu acho que isso ficou muito explícito nesse filme. Porque na posição de uma mulher assistindo esse filme, eu olhava para todos os homens desse filme, todos eles, eu falava, puta que pariu, esse filme tá juntando todos os homens escrotos possíveis em metro quadrado nesse elenco, sabe? Sim, de olhar para nenhum deles e falar assim, talvez essa menina tenha uma chance se ele encontrar essa pessoa, talvez essa pessoa ajude ela, talvez esse homem ajude ela, e talvez seja até um próprio abandono de que muitos homens, e isso não só lá, mas isso interpretando no Brasil e no mundo de uma maneira geral, tem esse tipo de um abandono com mulheres que são expostas à violência, né? É uma espécie de apatia para mulher quando existe uma mulher que conta uma narrativa de violência ou que muitas vezes é exposta e eles têm conhecimento disso. É uma espécie de apatia de não querer e não tentar se mover para tentar gerar algum tipo de salvação, entre muitas aspas, salvação aqui, para essas mulheres que são violentadas todos os dias, praticamente a vida inteira, como essa menina que tinha o quê? 13, 14, 15 anos, criança de tudo, né? Eu acho que existe, e eu acho que isso que deixa o filme muito duro, né? E também existe, e aqui também talvez seja só uma suposição, mas muitas pessoas que assistiram esse filme talvez sejam do gênero masculino. E talvez isso gere um incômodo. Porque, assim, é claro que existe uma crítica do movimento feminista, eu acho que essa crítica, em certos aspectos, pode até ter seus fundamentos. Mas quando você é um homem, eu posso imaginar, né? Porque você assiste esse filme e você não tem um herói, você não tem um salvador, você tem pessoas que expõem uma mulher e tão somente a violência. Eu, pelo menos, eu tenho a impressão que isso gera um tipo de incômodo em homens por isso, sabe? E talvez não gere um incômodo, ou talvez eles simplesmente olhem com aquele tipo de broderagem do gênero masculino de passar pano para todos os tipos de violência que uma mulher sofre todos os dias
sem exceção, né? Mas, gente, acho que eu falei demais. Podem falar, gente. Tô escutando. Pode falar os outros aí. Ele tá com a câmera fechada porque senão cai a internet. É isso que os alunos falam sempre. Ele tá fumando, bicho. Ele pegou o celular pra fumar. Não quer dar mau exemplo pros alunos. Não quer dar. Ô, Tamile, fala alguma coisa aí. Você que é a voz feminina do grupo também, né? Porque são 3 professores aqui, então... Eu não assisti o filme porque eu fiquei sabendo das cenas pesadas, daí eu não quis assistir, não. Mas tem que assistir, ué. Para você criticar, você tem que ver, ler, entendeu? Por mais que embrulhe o estômago, às vezes você tem que ver, ué. Faz parte da realidade. Mas você assiste o Conto da Aia, ele sabe das 5 temporadas, né, também? E torce pra Juliette ainda por cima. Hipocrisia. Não tem nada a ver, mas... Hipocrisia, né? Hipocrisia, né? Enfim, Eu hipocrisia. só falei mesmo da Juliette. Tá na 5ª temporada já? Putz, eu vi isso até a segunda. Porra, já tá... Nossa, você tá atrasado, hein, Matheus? Ô, Matheus não, o Marcelo, pelo amor de Deus. Sabe, eu tenho um defeito grave, assim, que eu não consigo acompanhar a juventude. Cara, eu não sei como que esses jovens têm tempo para assistir série, de verdade. Eu sou jovem, eu também não sei. Eu não consigo começar nenhuma, de verdade. Não, eu também não assisto mais série. A faculdade já tirou a minha vida faz bastante tempo. Tem bastante tempo que eu tô tentando assistir Grey's Anatomy. Grey's Anatomy não, Tamile. Série de hétero, pelo amor de Deus, me respeita, Tamile. Só faltou você vestir sapatênis. O Marcelo coloca foto de personagem de série no perfil do Twitter. Pra mim é o equivalente. Eu vou colocar foto minha no Twitter. Pra mim é o equivalente a colocar a foto do Naruto no perfil. O Fernando fala que não tem tempo, mas vê se os jogos do Flamengo não estão em dia. Vê se os jogos do Flamengo não estão em dia lá. Eu não misturo coisa profana com coisa sagrada, porque sagrado é sagrado, não pode ser. O culto devido ao sagrado não se brinca com isso. Eu não entendo, gente. Eu assisto. Dá tempo fazer tudo. Eu falo que eu acho que vocês dormem demais. Professor, você não dorme, é diferente. Dormir pra quê, caralho? Veja bem, você tem que trabalhar, aí você tem que estudar, aí você tem que ler livro, aí você tem que ler quadrinho, aí você tem que ver seu time, aí você tem muita coisa. Eu não sei como as pessoas conseguem dormir mais que 3 horas por noite. Eu acho que é por isso, Marcelo. Como eu não perco tempo com o futebol, acho que tem mais tempo para fazer outras coisas. Futebol dura muito tempo, você tem que ficar brigando com os outros. 2 horas de jogo. Depois tem o pós no Twitter. Não, 2 horas de jogo não. Você tem que ser 2 horas de jogo no meio de semana, 2 horas no final de semana, e fora porque assim, o futebol é assim, 51%, eu sempre falo isso, é 51% paixão e 41% puro ódio. Então você tem que agredir as outras pessoas também. Então, pois é. Então o tempo que você leva brigando com os outros ao longo da semana é um consumo de tempo e energia que é enorme. É o tempo que eu e o professor Marcelo gastamos brigando com palmeirenses, né, professor? Eu só faço isso. Eu não brigo com os palmeirenses porque são refreguês, nossa, sempre perde pra gente. Eu só faço isso com o Big Brother, né? Só faço isso com o Big Brother. Inclusive, a Tamília é minha inimiga pro resto da vida. Né? Colocou foto de perfil da Juliette, acabou. Né? Não. Hoje as pessoas que eu mais respeito no mundo é Gilberto Nogueira e Carol Conká. Né? Carol Conká falou mal de uma das piores pessoas do mundo, né? Que é a Rafa Kalimann. Então é automaticamente. Nossa, demais. Mas aquela foto também no Twitter é uma personagem de Big Brother? Quem? Que foto? A foto também no Twitter é uma personagem de Big Brother? Já foi. Não, é de personagem de Modern Family. Puta que pariu. É Naruto. Põe Naruto logo, Tamília. Nada mesmo. É que ela não assistiu. Põe o Orochimaru logo ali. Não sei o que é isso. Melhor que o Modern Family. É a Glória, professor. Só não pode ser o Sasuke. Só não pode ser o Sasuke. Se você colocar foto do Sasuke, você não pode entrar no bonde. Não pode. O que esse povo tá falando, gente? Orochimaru é crítica a gênero. Exatamente. Ou o Haku também. Haku também. Haku não tem gênero também. Viu? Naruto também é cultura. E também tira muita cultura, mas tudo bem.
Mas você faz parte, isso aí o processo exige isso. Esses dias eu tava com foto de jogador de futebol também. Puta Mas merda, piorou. ideia é demais. Qual jogador que Nem é? pra mim. Do Santos? Ah, claro, professor, era o Papa João Paulo, né? Papa João Paulo? Gente do céu. Papa João Paulo? João Paulo II? Eu vou ter que colocar a foto do Naruto no meu Twitter. Não dá. Eu dá. também, eu também tô Eu achando. vou colocar aqui, vou colocar meu personagem favorito, o Rock Lee. Porque, gente, É. pra vocês colocar fotos de jogador de futebol, Não, gente, você respeita a Pois é. história, sabe? Sei lá, Não dei ele é bonito. Eu vou ter que Nenhuma colocar das minhas o amigas Shikamaru. gosta de futebol. Que Vou ter que ódio. colocar o Shikamaru no meu perfil, porque só assim. Gente, não dá, gente. Ó, Gilberto Nogueira é uma das melhores pessoas do mundo, mas não coloquei a foto dele no meu perfil, né? a Tameli não Eu tenho gosta do dignidade. Gil. Eu sei que não. Pessoa terrível, né? Eu gosto, Sim. sim, só que eu gosto mais da Juliette, tá E o errado. Gilberto Nogueira? Gilberto Nogueira é o Tá campeão errada. moral do Brasil. Tá errada. Você É a acha que maior mulher personalidade viva do Brasil. tchá, O campeão tchá. do Big Brother, porque o Big Brother acabou, daí parece que teve uns 2 episódios depois, que eu acho que deve ter sido extra, né? Mas Mas ele foi é o o seguinte, campeão. ó, você pode reparar que é o seguinte, eu nunca elogiei o Big Brother e nunca critiquei o Big Brother. Nunca, pode reparar, pode investigar aí. Que, ó, eu vou ser bem honesto, eu nunca assisti Big Brother, nunca vi nada. Eu nem sei como é que acontece dentro desse negócio. É bom assim, porque você já é viciado em quadrinho, já é viciado em futebol. Você começa a assistir Big Brother, a tendência é 3 vícios não dá, né? Ladeira abaixo. ladeira abaixo, ladeira abaixo. Tem que manter um controle dos vícios, é verdade. Tem que manter um controle. Tem. Vício demais também é complicado. Mas eu acho que é isso daí. Eu acho que a discussão maior é essa. Tem a discussão toda da estética, que nem eu falei, da cana-de-açúcar, que eu acho que é interessante, porque ele faz bastante essa referência. Tem até aquele poema no começo, né, dos engenhos, etc. Também é uma discussão interessante. Eu acho que é uma discussão que ele quis dar bastante destaque lá. Mas eu acho que é impossível, pelo menos principalmente para a nossa visão aqui, né, para a gente aqui, não ter essa visão de centralizar ali o problema da menina, do vô, né? Daqueles homens envolvidos ali, da própria relação na prostituição ali, que você tem aquela relação economicista ali, né? A ideia da cafetina ali também, que é uma ideia... É difícil não chamar essa atenção. Eu sei que a simbologia da cana-de-açúcar ali é muito importante para o filme, mas que eu acho que conta uma história também regionalizada ali. Mas é difícil para a gente não... E essa referência que a gente está fazendo aí com a AI é interessante, né? Principalmente que uma coisa como fala? Uma coisa, por exemplo, lá na Aya, na série, você ter o Shakespeare apaixonado, o Maroon 5 lá sendo o antagonista, né? Aqui você tem um velho odioso, né? Até isso prejudica. Sim, com certeza, porque você, inclusive, passa a romantizar, né, a imagem daquela pessoa, do comandante, etc. Né? Você tem uma espécie de, ele pode fazer isso, mas pelo menos ele é bonito, sabe? Já vi várias pessoas falando Ixi, isso. Não imagino que sim. Mas ele é Então, bonito? assim, eu não sei quem é o... Ele é um homem branco lá. Ele é bonito, ele parece meio turco, assim, sabe? Ele tem cílios grossos, ele parece o cara do Maroon 5. É o Shakespeare apaixonado, lembra o Shakespeare apaixonado? Sim. Mas ele é que eu só vi. Lembro, assim, tô brincando, tô brincando, sei quem que é esse cara aí. Mas ele é um bom ator, ele fez um bom papel nessa temporada, nessa série. Quem carrega a série ali são as duas, né? A mulher dele, eu não lembro o nome de ninguém ali, e a principal, porque os dois dramas são muito interligados ali. Mas essa que é a questão, você consegue identificar os personagens ali muito bem, né? Você não consegue identificar personagens no nenhum filme. No anterior lá que a gente comentou, no Amarelo Manga, você tem a personagem ali do bar, né? Você tem personagens um pouco mais delimitados, mas parece que é uma característica dele anular personagem, né? Tanto que a gente nem falou aqui do Caio Blá e do Matheus Nastergalli, né? Que são dois personagens importantíssimos ali, que é quase como uma burguesia regional ali, para jogar na cara também da gente, né?
aquela burguesia coronelista ali que tem ali, né? Aquele menino vagabundo, né? A função do vagabundo, ele tem como função ser vagabundo, né? Não quer fazer nada, fica o dia inteiro deitado, é extremamente violento. Aquele, se a gente faz referência à Aya na prostíbulo, essa é a nossa referência de Alex, do Laranja Mecânica. O Mastro Nastergalli ali é nosso Alex, né? A mítica dele é a mesma, a nossa Laranja Mecânica ali, aquele rapaz. Lê o livro também, hein, pessoal? Do Burroughs lá, o Laranja Mecânica, hein? É só ver o filme não, hein? Tem que ler o livro também. Você sabe que eu descobri uma coisa recentemente sobre Laranja Mecânica, Marcelo? Por causa do final, né? Do final do livro e o final do filme. Quando o Kubrick recebeu o livro, o final era aquele. Faltava um capítulo, porque os Estados Unidos achou que o livro não era bom o suficiente final, que era muito... Isso. Daí tiraram o último capítulo. Ele chegou a ler o último... Como que os caras só... não gostei, tira o último capítulo. A versão americana do livro tira o último capítulo e ele inseriu aquele vocabulário no final. Mas não tem graça. Não, essa versão que eu tenho também tem o vocabulário, mas é que o americano que ele fez, se não me engano, ele tirou o último capítulo, a edição americana, e inseriu o vocabulário para as pessoas ir lendo e consultando. Mas na versão original, tem o capítulo final foi suprimido e não tem o vocabulário, porque o Burroughs falou assim, não, você tem que ler e entender a partir de como vocês estão falando lá na linguagem. É como se fosse uma pessoa mais velha vendo jovens conversar, né? E não entendendo nada, né? E o que eu tenho aqui, não sei se é a mesma versão que tem, pelo menos quando eu comecei a ler, na introdução do tradutor, lá ele fala, tem o glossário, mas a gente não recomenda que se use, né? Pra ter experiência. Eu não lembro se eu tenho esse aí, mas eu acho que é isso. Acho que é da Alec, o seu? É da Alec, Não, então o meu, igual que eu tenho também. Mas eu só desse história. Mas pensei nisso agora, o Mastro Nastergalli ali é nosso Alex, é a ultraviolência dele aqui lá, porque ele é movido pela ultraviolência ali. Só nossa referência aí, ó. Brasil muito melhor que os Estados Unidos. Nosso Trump é muito melhor que o Trump. Né? Nosso Trump é muito mais odioso. Gostaria que nenhum deles existissem, mas infelizmente já que ele existe e eu não posso fazer nada por enquanto quanto a isso, né? Dizer que o Trump deles é escolarizado, pelo menos, né? Ele era laranja, pelo menos, né? Então era um conceito, é um conceito diferente. Sim, fabuloso. Pessoal, mas vocês têm que dar aula agora, né? 7h30. Eu só dou aula às 9. Olha, semana que vem eu vou ficar só como ouvinte, tá? Não vou falar nada, igual eu falei hoje, beleza? Semana que vem não, daqui a 14 dias. Qual é o próximo filme? Ainda já tem próximo filme? É do filme? Mestre. Acabou a nossa lista. Não, tem mais um filme só, que é o do Mestre, o Gênio, talvez o maior cineasta brasileiro de todos os tempos. Então, se eu sou só um admirador, eu sou incapaz de tecer uma crítica, um comentário qualquer sobre isso. Então, a gente aproveita e fala aqui, Marcelo, porque esse filme que a gente passou para eles é um filme bem diferente dele, né? Um filme pouco conhecido. Se vocês não assistiram nada do José Mujica, né? Recomendo assistir aí, pelo menos o Meia-Noite. Finis Hominis. Agora isso tudo, Fernando. Tem que indicar todos. Cinematografia completo. É que se assistir pelo menos ali o primeiro, né? O primeiro é Meia-Noite Levarei Sua Alma, né? O primeiro é da trilogia, que é o mais antigo. O terceiro, isso. O terceiro assisti no cinema, Marcelo. Nossa, que loucura. Que é o mais recente, porque levou o quê? Uns 20 anos? Uns 30 anos? Levou uns 20 anos para fazer. Eu assisti no cinema, grotesco aquele filme. Maravilhoso. Se vocês não assistiram nenhum do Zé do Caixão, né, da trilogia do Zé do Caixão, porque o Finis Homens não é exatamente sobre o Zé do Caixão, é um filme mais poético do José Mujica, né? Mas eu recomendo antes vocês assistirem pelo menos o Meia-Noite Levarei Sua Alma. Antes, para entender mais ou menos a lógica dele, né? E se a Isa puder, a Isa que é internauta aí, porque eu tinha uma pasta. Internauta, que coisa de boomer. Eu tinha uma pasta com vários filmes dele e eu queimou meu HD. Aí eu preciso no meu computador. Então o que eu preciso, Isa? Se você puder esses links com todos os filmes da obra completa do Mujica e puder. E deixar um drive, por enquanto, eu gostaria, fazendo favor, para baixar todos os filmes. Quem acompanha o Big Brother, né? Tem no Globoplay. Então. Todos no Globoplay? E tá assistindo No Limite? Não, daí é demais.
A maioria, uma boa parte dos filmes do Zé do Caixão estão porque tem o Globoplay engloba o Canal Brasil, né? Entendi. Então tem muita coisa lá. Porque é um sistema muito diferente disso tudo que a gente viu até agora. Tá? Sim, mas eu vou ficar só como admirador. Como eu sou admirador, eu só vou ficar vendo. É igual quando vocês falaram sobre aquele disco do Pink Floyd. Eu vou ficar só ouvindo, vocês falam. Essa questão de a gente recomendar assistir esse antes é porque, assim, todos esses que a gente assistiu até agora são cineastas, são artistas, né? São intelectuais. O Zé do Caixão é um maluco que não sabia falar, falava tudo errado, não tinha a menor consciência cultural e ele só fazia tudo de olho. Ele realmente não é igual o Tarantino que fez o que ficava feio na locadora. Ele fazia tudo de olho. Então, sentir a experiência do filme dele ali, dos primeiros, acho que é importante para conseguir entender o que ele está fazendo no Finis Homens. Você! Todos você! Se você não assistiu o filme do Zé Mujica, uma maldição vai cair sobre você, porque praticamente todos vão morrer se não fizerem parte do grupo daqui a 14 dias. Todos você! Se você pensa que era o Abu Janra, isso começa com o José Mujica. O que é a vida? A vida é o sangue. Genial demais, cara. Maravilhoso. Eu vou baixar eles aqui e já mando no Drive. Beleza. Valeu, Isa. Pessoal, valeu. Deixa eu tomar uma aguinha aqui e já começar. Falou? Valeu. Valeu, gente. Até. Falou. Um abração a todos.